unção, sabedoria, intrepidez, para que possamos sair daqui fortalecidos, renovados, edificados no Senhor. Nós assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Uma boa noite a todos. Grande alegria a gente poder estar juntos, reunidos aqui. Brinquei com o pastor Marcel que agora a gente não precisa mais de apresentação, né? Já é de casa. Só sentindo a fala do pastor Marcel aqui, ainda ele vai aos fins de semana para Muriaé, né? Mas tudo bem. Eu guardei o ainda. É uma alegria a gente poder estar juntos e agora quase um cidadão, como é que fala? É difícil, Miraí. É esse negócio aí, um cidadão de Miraí. Aprendendo a lidar, conviver com os irmãos tem sido grande alegria. Você pode abrir a sua Bíblia na carta a 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Obrigado, meu irmão. Obrigado. 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler aqui dos versos 18 ao 20. 1 Timóteo, capítulo 1, dos versos 18 ao 20. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor, na minha versão, vai nos trazer assim: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Pai, nós lemos aqui a Tua palavra e pedimos que Teu Santo Espírito ministre a partir dela, fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Timóteo, as cartas de Paulo a Timóteo são cartas que ganham muito meu coração, as duas, né? Eu tenho um carinho especial porque eu me enxergo em Timóteo. Eu vejo, às vezes, características de Timóteo, eu vejo a vida de Timóteo, principalmente por ser um pastor jovem, caminhando, atuando em missões e igrejas, em trabalhos e recebendo as palavras de Paulo, recebendo o cuidado que Paulo oferecia a ele. Eu me sinto muito acolhido ao ler as cartas. Eu gosto de dividir as cartas, a primeira carta e a segunda carta, como se fossem duas caixas. Eu criei, quando eu estava na Cristolândia, a gente fez uma série de reflexões, onde uma caixa era uma ilustração de uma caixa fechada, onde quando a gente compra alguma coisa que dentro é frágil, que dentro ele é meio, pode ocorrer algum risco, a gente vê o que é escrito nas caixas geralmente. Frágil, cuidado, algumas tarjas ali para identificar. Então a primeira carta eu identifico como uma carta do cuidado, como uma carta onde Paulo vai tratar de assuntos com Timóteo para dizer: Timóteo, cuidado, lembra que você é frágil, lembra que você é fraquinho, se cair quebra, dá ruim, e você precisa na sua vida desenvolver cuidado em algumas áreas, você precisa estar atento para que não aconteça algumas coisas a você. E passa um tempo, Paulo escreve então a segunda carta para Timóteo, que já é no finzinho da vida de Paulo, ele já se despedindo, encerrando a caminhada, ele escreve uma carta para Timóteo, que não é somente uma carta de despedida apenas, mas é uma carta para fortalecer e incentivar mais ainda Timóteo na caminhada. E essa caixa já não é mais uma caixa fechada, protegida, é uma caixa aberta, que são a caixa que eu gosto de chamar a caixa das lembranças, onde Paulo vai começar a trazer à memória de Timóteo algumas coisas. Olha, lembra do seu chamado, lembra da sua fé, lembra das lágrimas que rolaram, lembra do que Cristo fez por você e permaneça firme. Mas hoje a gente vai ficar na caixa fechada, na caixa do cuidado. Uma outra oportunidade eu abro a caixa e a gente vai para as lembranças. Mas hoje a gente vai ficar na caixa do cuidado. Hoje a gente vai pensar a respeito de algo que Paulo fala aqui a Timóteo. E essa semana veio ao meu coração essa palavra. E quando o pastor Marcel fez o convite, de imediato esse texto veio à minha mente. E eu percebi o quanto é desafiador e o quanto a gente precisa estar atento para que algo não aconteça na vida da gente. Pode projetar aí, Carol? E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: quando a nossa fé naufraga. Paulo ele vai trazer aqui algo para Timóteo, um alerta para Timóteo, e ele inicia aqui nos textos que a gente dizendo, falando para Timóteo,
poder se lembrar daquilo que foi dito para ele, das profecias que ele recebeu, do chamado que ele recebeu diante ali da imposição de mão dos líderes, e ele fala para Timóteo: combate, firmado nelas o bom combate. Firmado naquilo que Deus falou para você, firmado nas palavras que Ele trouxe para você através dos líderes, combate, luta, faça a sua caminhada cristã firmado nisso. E aí ele traz o porquê, e ele diz assim: mantendo fé e boa consciência. Antes de eu dizer o porquê, eu vou falar dessas duas expressões. Mantendo a fé e a boa consciência. Para que não aconteça o quê? Vou seguir um pouquinho. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar. Ele traz aqui por que Timóteo deveria combater o bom combate, mantendo fé e boa consciência, para que ele não pudesse naufragar em fé. E aqui é muito interessante quando a gente vai falar essas duas expressões, mantendo a fé e a boa consciência, porque são duas coisas que se encaixam ali na vida da gente. Quando a gente perde uma delas, dá ruim. Quando a gente não mantém a nossa fé, já é um motivo para naufragar. E quando a gente não desenvolve a boa consciência, é motivo para a gente naufragar. Pastor, o que é boa consciência? Existem algumas formas de Deus se manifestar aos homens. A maior delas, a mais visível que nós temos, é a criação. Quando Deus cria o mundo e cria todas as coisas, o próprio salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. A gente vê Deus através da criação. Em Romanos 1, Paulo vai gastar ali um pouquinho ensinando que até mesmo aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, não têm desculpas, porque Deus se manifestou através da criação. Deus se manifestou através de tudo. Então ninguém pode ter a desculpa de dizer: mas ninguém nunca me falou sobre Deus, porque Deus, Ele estampou quem Ele é, onde quer que a gente veja. E aí outras formas da gente saber quem é Deus, dele se manifestar a gente, é através de Jesus. A maior forma, talvez, aí eu acho que é antes da criação, a gente vê em todo lugar, mas Cristo é a maior forma de Deus se manifestar quem Ele é para a gente. E uma forma que a gente fala pouco sobre Deus se manifestar é sobre a consciência moral. Paulo fala sobre isso em Romanos também. Que existe na gente, no ser humano, uma consciência que traz a ele a ideia do que é bom e do que é ruim, do que pode e do que não pode. Desde pequeno, a criança, ela sabe o que pode e o que não pode, mesmo que o pai vá dizer para não fazer ou não, ela tem aquela consciência. A gente sabe que se eu atravessar ali na rua sem olhar, um carro pode me acertar. Ninguém falou isso para mim. Você já prestou atenção que tem coisas que a gente faz que ninguém falou para a gente? E a gente faz porque a gente sabe que aquilo pode ser perigoso ou pode causar um mal. A gente sabe que a gente não pega uma arma e sai atirando por aí que eu possa atirar alguém. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo é perigoso, pode fazer um mal. Então existe em nós a consciência moral, que é para que a gente entenda o que a gente pode ou não fazer, o que a gente deve ou não fazer, como a gente deve ou não viver. E aí Paulo faz um alerta para Timóteo, dizendo para Timóteo para que ele mantenha a boa consciência. Para que ele não perca a consciência de como ele precisa viver, para que ele não se encante pelos prazeres ou pelas vontades dele, pelo pecado, ao ponto de perder a boa consciência. Um pouco à frente tem um outro texto onde Paulo vai dizer no capítulo 4, ele vai dizer sobre os falsos mestres, os falsos profetas, e ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Olha aqui, homens que deram ouvido à mentira, deram ouvido a falsos ensinos, o que aconteceu com a boa consciência? Ficou endurecida, perdeu a boa consciência, não tem mais noção do que deve ou não fazer, faz tudo que dá pela cabeça. Quando a gente, antes de ser alcançado por Cristo, a gente perdeu a nossa boa consciência. A gente fazia doideiras, fazia coisas sem pensar, e até mesmo depois que a gente caminha com Cristo, tem momentos que a gente perde a nossa boa consciência. Tem momentos que a gente desvia o nosso olhar e a gente esquece da consciência que a gente precisa ter sobre a realidade da vida. E aí Paulo vai alertar Timóteo dizendo: olha, mantenha a fé e a boa consciência para que você não naufrague na fé, como aconteceu com Himeneu e Alexandre. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai falar que Himeneu, esse foi um homem que se desviou da fé. Paulo vai relatar sobre algumas pessoas que abandonaram, que desistiram de caminhar, e ele reforça que Himeneu desistiu de caminhar. Alexandre, a gente já tem poucas informações sobre ele, mas Himeneu, ele deixa claro que Himeneu foi um homem que naufragou na fé.
E aí ele toma uma atitude onde ele precisa colocar esse homem fora da convivência espiritual, porque Himeneu desistiu e estava atrapalhando a convivência da igreja. E aqui a gente hoje, quero nessa noite trazer para a gente a reflexão do quanto é perigoso, do quanto é arriscado a gente não cuidar da nossa fé, e quando menos a gente espera, a gente vai estar afundando. Eu quero passar um vídeo rapidinho e a gente continua. Volta, por favor. Isso. Tenho certeza que você conhece essa cena. Tenho certeza que você se lembrou, um filme que todo mundo quase, talvez a galera mais jovem ainda não tenha visto, mas é o filme Titanic. E ele retrata ali não apenas uma história, mas um fato real, de um navio que por algumas questões acabou, e a gente vai falar sobre coisas que inclusive levaram esse navio a naufragar. E por que a gente viu esse vídeo? Não só para nossa mente abrir e se lembrar do que é um naufrágio, mas que a gente pudesse observar ali e ver quantos riscos e quantos problemas acontecem por conta de um naufrágio. Eu olhando ali percebi o quanto é perigoso e o quanto é problemático quando a gente começa a naufragar. Tem uma parte ali onde a água do mar começa a entrar e a afundar, e é o que leva os barcos geralmente para o fundo do mar. E retirar esses barcos do fundo do mar é um grande desafio. Esperar a nossa fé naufragar para a gente querer sair do fundo do mar é muito desafiador. Por que não, então, a gente alertar e pensar em atitudes que a gente possa tomar para que a nossa fé não naufrague? E eu quero pensar com a gente 4 situações que levam um barco a naufragar. E nós vamos fazer o exercício, com base em Timóteo, de refletir como essas mesmas características podem ser presentes na nossa vida e levar a nossa fé a naufragar também. E a primeira delas, eu quero caminhar antes com você, para a gente seguir para 1 Timóteo, capítulo 4, ainda na continuação que Paulo tem trazido ali de cuidados e de reflexões a Timóteo. Nós vamos ver aqui algumas características, algumas coisas que nós precisamos praticar para que a nossa fé não naufrague. E nós vamos ler 1 Timóteo 4, a partir do verso 6. Pode projetar para mim? Vamos lá primeiro no slide. Aí, se quiser deixar o texto, não tem problema não. A gente vai seguindo na Bíblia aí, que todo mundo está com Bíblia. A gente hoje trabalha as paginazinhas para lá e para cá. Depois do vídeo, o primeiro slide, por favor. Onde a gente vai perceber ali 4 características, 4 fatos que levam um barco a naufragar. Primeira delas, a ausência de manutenção. Quando não há manutenção, e a gente vai ver, se você pesquisar, eu tive que dar um de pesquisador de navio, se daqui a pouco como a gente chama? Esqueci. O algoritmo daqui a pouco vai estar mandando para mim um monte de foto de barco, de navio, de naufrágio, tanta pesquisa que eu tive que fazer nesses últimos dias, para a gente poder entender um pouco. E a ausência de manutenção eu percebi que é uma característica muito grande que leva muitos barcos a naufragarem. Muitos navios, principalmente, a naufragarem. A gente vai ver que existe uma série de coisas que precisam ser feitas. Eu me lembro de uma cena engraçada. Eu estava num acampamento só de missionários, era um acampamento de cuidado, de lazer da gente, e tinha uma gincana onde a gente tinha que atravessar um rio de caiaque. E aí uma moça deu o passo assim, ela é para frente assim, igual Miriam, ela falou assim, eu vou e tal. E ela entrou no barco e começou, e ela está indo.
Só que no caminho o barco estava furado e o caiaque dela começou a virar e ela entrou em desespero, começou a encher de água e o barco foi subindo, subindo. E a galera entrou, todo mundo para nadar, para socorrer. Quando a galera levantou a água, batia assim no joelho, né? Foi engraçado a cena. Mas eu percebi o quê? Barco sem manutenção. Existiam furos naquele barco que levaram a encher. Outros navios, por exemplo, a gente vai perceber que alguns canos eles estão enferrujados e não conseguem ventilar as hélices, seja o que for. Eu não entendo muito de barco, mas eu sei que manutenção não feita é um problema. Talvez você já tenha andado aqui de barco por algum rio ou na praia e tal, e você possa se lembrar um pouco o quanto não haver manutenção pode ser perigoso. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de pânico em água, e eu levei tempo para... Eu moro na região dos lagos, e eu levei tempo para fazer um passeio de barco. Eu acho que eu fiz meu primeiro passeio de barco, eu tinha 19 anos, morando lá. Com medo de acontecer alguma coisa no meio do mar, e eu não sabia nadar, e eu tenho pânico. Eu fiz aula de natação, e até agora eu não tenho coragem de pular no mar aberto, porque eu fico desesperado. E aí eu fico pensando, se acontece algo naquele momento do barco, se aquele barco não houve uma manutenção, se ele não teve algum preparo, e ele começa naquele momento a naufragar. A gente fica em uma situação perigosa. Por isso, Paulo, ao falar com Timóteo, ele alerta Timóteo sobre a necessidade de Timóteo realizar a manutenção da vida espiritual dele. Vamos ler 1 Timóteo 4, versículo 6 ao 8, Paulo diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando, repita essa palavra comigo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita, diga rejeita, as fábulas profanas que tens seguido. Perdão, as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é da que há de ser. Paulo ele vai trazer aqui para Timóteo a necessidade de Timóteo manter a vida espiritual dele em manutenção. Paulo diz para ele, olha, alimente-se da palavra da fé, alimente-se da palavra da verdade. Por que ele está dizendo isso para Timóteo? Porque atrás ele vai falar de homens que estão ensinando mentira, de homens que estão trazendo falsos ensinos, de homens que estão cauterizando a boa consciência porque não têm seguido a palavra da verdade. Aí Paulo diz para Timóteo, Timóteo, se você não quer que a sua fé naufrague, alimente-se da palavra da verdade. Porque vão chegar momentos onde você vai precisar, e se não tiver com combustível, se não tiver em manutenção, o barco vai afundar rapidinho, porque não há preparo para lidar com as realidades da vida. Paulo lembra para Timóteo de duas coisas. Ele vai tratar aqui de 3 realidades. Uma, ele vai falar da necessidade de Timóteo manter nutrida a vida espiritual dele. Alimente-se da palavra da verdade. 2, ele vai dizer para Timóteo, rejeite os falsos ensinos, rejeite as fábulas, as histórias de velha caduca, como ele usa a expressão aqui nessa tradução. Era muito comum naquela época os judeus, e até hoje ainda tem uma linha judaica, eu tenho um tio que segue a Cabala, que são histórias judaicas para explicar fatos e acontecimentos bíblicos que não tem nada a ver com a Bíblia. A gente chama de Cabala. E eles trabalham com numerações e vai dizer que cada palavra, o nome de Jesus, cada letra tem um número que significa algo. A Bíblia não está dizendo nada disso. São histórias, são invenções que só atrapalham e confundem mais a gente. Mas talvez hoje, se nós formos falar sobre rejeitar, não vão ser essas histórias lá atrás. Vão ser rejeitar os tantos ensinos que a gente tem ouvido hoje, e a gente tem se abraçado e acreditado naquilo com tanta verdade por não conferir as Escrituras. Lembramos lá dos bereanos, né? A igreja de Bereia que conferia, Paulo está pregando e eles estão vendo lá, é verdade ou não é? A gente perdeu isso. Às vezes a gente não traz nem mais a Bíblia e tudo que é falado a gente aceita. Não quero dizer que os pastores de vocês estão falando o que não é, mas seja quem for, a gente aceita e guarda. Eu, quando pregava na Cristolândia, eu ensinava os nossos acolhidos a fazerem o exercício de realmente procurar e ver se é verdade. E eu pregava, falava, você abre a Bíblia aí, confere se eu estou falando verdade ou não. Vocês têm que duvidar até de mim. Eu sou pastor de vocês, mas duvido de mim. Vê se é verdade mesmo que ele está falando ou não, porque não é que ele é o pastor que eu estou falando 100%.
E por pessoas levarem títulos, a gente acredita em tudo que elas dizem. Ah, ele é o apóstolo, tudo que ele está falando é verdade. Ah, ele é o pastor, tudo que ele está acreditando é verdade. Será mesmo? O que temos de pastores trazendo ensinos que não são bíblicos, que não são verdadeiros e que fazem a nossa fé naufragar. O quanto temos de profecias que batem a nossa porta, que não são bíblicas, não são verdadeiras e fazem nossa fé naufragar. Quando, não sei se eu já relatei aqui alguma vez, mas a minha mãe, ela teve câncer, ela já é falecida, e ela lidou com câncer por 6 anos. E nesse período do câncer, foram um casal de profetas da cidade lá em casa, né? E eles gostavam de comer bastante, né? Acho que eles faziam as visitas nas casas, era para comer um bom banquete, né? E os profetas chegaram lá em casa e ministraram lá 2 profecias lá em casa. Uma era que minha mãe seria curada e que meu pai teria um trabalho de carteira assinada. A minha mãe já está com Cristo há 12 anos e meu pai continua autônomo. Imagine que a gente se apega naquela palavra de profecia e a gente vê a minha mãe falecendo e até hoje meu pai não empregado e eu digo o quê? Deus mentiu e a minha fé naufraga porque eu desacreditei nele. A gente não pode sair acreditando em tudo que é dito. As promessas da palavra para a gente não é que vai haver cura ou não, mas é que Deus vai cuidar até o fim. A promessa da palavra para a gente não é que vai ter trabalho de carteira assinada ou não, mas que o justo nunca vai mendigar e nunca vai faltar o pão. A promessa é que ele vai estar com a gente até o fim dos tempos. A promessa é que a salvação está garantida e estamos selados pelo Espírito Santo. A promessa é que tem um céu preparado para nós. Agora, outras coisas que a gente ouviu dizendo, a gente precisa da confirmação realmente do Espírito em nós para a gente não ser levado por fábulas, por histórias, por aquilo que é contado por aí. Hoje nós temos os pregadores das redes que todo mundo segue, que todo mundo ouve, e a gente se abraça em palavras como aquela. Eu não vou citar o nome do amigo, mas tem um amiguinho conhecido da gente que ele costuma dizer que você é o ponto fraco de Deus. E aí eu saio cheio achando, olha, eu sou o ponto fraco de Deus. Deus faz tudo, entrega tudo por causa de mim. Nós não somos ponto fraco, Deus não tem ponto fraco, e muito menos eu. Se for para ter algum ponto fraco, eu vou ser o último. Que a gente não carece de nada, a gente não tem como ter nada da parte de Deus, tudo que Ele dá a gente é por graça, não é porque eu mereço, ou porque eu sou bonzinho, porque eu sou o ponto fraco dEle. E a gente é pego por um instrumental, uma palavra que vai ganhando nosso coração, e quando a gente vê, a gente chora e se entrega naquilo, um monte de mentiras que fogem da palavra de Deus. Por isso Paulo disse para Timóteo, Timóteo, preste atenção, se alimenta da palavra, preste atenção naquilo que está sendo dito, rejeita fábulas e ensinos profanos. E ele diz para Timóteo, pratica aí o exercício da fé. Ele não está, para quem gosta, tem uma galera que gosta de pegar o texto aí e dizer que não é para fazer exercício físico, que Paulo está dizendo que o exercício é pouco proveito, né? Mas ele está comparando com a fé, em relação à fé, a prática das Escrituras, a prática da vida devocional, ela é muito mais proveitosa em todos os sentidos, em todas as áreas da vida da gente, do que só a atividade física. Eu considero todas as áreas da vida da gente, para mim todas elas precisam andar em consonância. Não dá para a gente ter uma só funcionando e a outra não. Mas a parte espiritual é a que mantém a gente de pé em todas elas. E Paulo fala, olha, exercita a fé. É como se fosse ali realmente uma musculação. A Lela que está aí, ó, dando banho, até videozinho tem de academia, exercitando todo dia, daquele jeito ali que a gente precisa exercitar. Mas a verdade é que tem dia que dá preguiça, assim como dá preguiça de ir na academia, de jogar um futebol, a gente tem alguns dias que a gente vacila em exercitar a nossa fé. E aí a gente volta lá no lembrete, se a gente não realizar a manutenção da nossa vida espiritual, pode ser que a gente corra o risco de naufragar na fé. Pode ser que chegue o risco da gente em algum momento precisar e a gente estar fraco. Paulo usa a expressão alimente-se da palavra. Eu me lembro muito de algo lendo isso, que a minha mãe, ela vinha chamar a gente, né, para perguntava se a gente já tinha feito a devocional do dia, né? E ela falava, vocês já fizeram a devocional do dia? Eu falei assim, mãe, hoje não, a gente faz amanhã. Aí ela perguntava, já almoçou, já tomou café da manhã hoje? Eu já. Já almoçou hoje? Já. Já tomou café da tarde hoje? Já. Já jantou? Já. Então o físico está em dia, mas o espiritual pode ficar para amanhã. Então eu vou deixar amanhã sem fazer almoço, janta, café, a gente só come no outro dia. Aí eu falei, não, aí vai dar errado. A alimentação é todo dia. Por que isso aqui a gente não faz todo dia?
Lendo isso, eu reflito para mim, porque passa dias que a gente passa tão corrido ou tão ocupado com tantas coisas que o mais importante fica de lado. O que alimenta a nossa fé, o que fortalece a gente para o dia mal, o que fortalece a gente para não naufragar no dia perigoso é a palavra. Não vai adiantar correr atrás do pastor, não vai adiantar correr atrás de vídeo da internet para pregar para a gente, não adianta, é o relacionamento de Deus com a gente. A gente quer se firmar nas palavras do outro, mas o que ele quer é alimentar pessoalmente a gente. A gente vem aqui aos cultos no domingo, na quinta, para receber a palavra daqui, mas no dia a dia ela não é suficiente. A gente tem aquele almoção de domingo. Ninguém passa só com almoção de domingo esperando o outro domingo sem comer. A gente se alimenta todo dia. O almoço de domingo é aquele almoço mais especial, né? Mais arrumado. A palavra no culto é aquele almoço de domingo. O dia a dia é o nosso feijão com arroz que mantém a gente de pé. Senão a gente naufraga. Segunda característica que leva ao naufrágio, pode seguir, é a mudança de rota. Algumas vezes os navios eles vão mudar a rota que vai causar alguma situação perigosa onde vai levar esse navio ao naufrágio. Eu me lembrei da história de Paulo em Atos 27, aquela grande história que eu gosto muito dela, quando Paulo está indo para, não me lembro agora para onde ele... Para Roma, né? E o navio onde ele está naufraga. Por que naufraga? Em algum momento eles mudaram a rota e passaram por uma região muito perigosa, onde haviam muitas rochas, e o navio não pôde suportar naquele momento, e eles acabaram ali naufragando naquele lugar onde eles estavam. E aí a gente vê uma grande problemática, quando não mantém a rota direcionada, acontece problemas, dá ruim. Quando a gente muda a rota direcionada por Deus na vida da gente, a fé começa a naufragar. Deus tem direcionado a gente a seguir para um lado, mas eu entendo que esse lado é melhor. Pode ter certeza que o barco vai bater em alguma rocha e vai naufragar. Pode ter certeza que você vai chegar numa região perigosa que vai dar ruim. Esses filmes que a gente vê de piratas, de navios, sempre tem uma cena onde o barco muda a rota, sempre tem uma cena onde eles vão por outra direção no mar e eles caem numa ilha perigosa, o barco naufraga, é invadido por piratas, sempre tem um problema quando a gente muda a rota. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 4, 9 ao 11. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Versículo 10. Vou ler com os irmãos aqui. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Olha só, versículo 9, Paulo diz, fiel é essa palavra e digna de aceitação. Aí ele vai para o versículo 10, pode seguir, e ele diz assim, pois é justamente para isso que lutamos e trabalhamos. Isso o quê? A gente luta e trabalha pelo quê? Vamos voltar no 9? Fiel, esta palavra é uma afirmação digna de crédito e de aceitação. Vamos voltar no 10? Vamos fazer até a gente entender, lá e cá. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos. Paulo está dizendo para Timóteo que a palavra de Deus ela vem para ser digna de aceitação. Fiel é essa palavra, como diz na minha versão, eu gosto muito da forma que diz aqui, fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Nós trabalhamos e lutamos para que essa palavra seja aceita e recebida. Existe uma rota, uma direção, um motivo da nossa vida. Por que a gente luta? Por que a gente trabalha? Por que a gente se esforça para que o Evangelho seja visto e conhecido? A gente trabalha por quê? Porque nós temos depositado a nossa esperança no Deus vivo. Ele é a rota para a gente. A rota é viver o próprio Evangelho, a rota é viver de maneira que a palavra seja aceita e recebida por todos. É por isso que a gente trabalha, por isso que a gente luta, é por isso que a gente caminha agora, quando eu perco o propósito, quando eu perco a rota, quando eu perco o foco dessa direção, quando a direção da minha vida, as lutas que eu travo, o trabalho que eu desenvolvo deixa de ser, para que o Evangelho seja visto e conhecido, aí eu tomo um rumo diferente, onde pode me levar a naufragar. Quando a gente se esquece de que Deus ali, onde Ele diz, depositamos a nossa esperança no Deus vivo. Quando a gente esquece que a nossa rota é a nossa esperança no Deus vivo. Quando a gente esquece que a nossa rota é trabalhar e lutar para que a palavra seja vista, conhecida, aceita, aí vai ter algum problema na caminhada da gente.
nós vimos aqui o problema grande que pode acontecer é mudar a rota. E aí eu pergunto para a gente, qual tem sido a rota da sua vida? Para onde você tem ido? Eu gosto muito de fazer a reflexão nessa pergunta. Para onde a gente tem ido? Caso alguém te pergunte, diga, para onde você vai? Você tem resposta para essa pergunta? Mas até chegar lá, para onde a gente vai? Existe uma frase que eu gosto muito, eu acho que eu já falei até com alguém aqui da igreja, não lembro quem, numa conversa. Na Alice no País das Maravilhas, quando a Alice, ela está, talvez você já tenha visto o filme, ouvido a história, e a Alice, ela cai no buraco, ela vai para aquele lugar diferente, no País das Maravilhas, e ela está meio perdida, existe um lugar onde tem várias direções, e aparece aquele gato na cena, meio misterioso, e ele pergunta, para onde você vai, menina? E ela diz, eu não sei para onde eu vou. E ele diz assim, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu gosto muito dessa frase, ela me pega direto, porque quando a gente perde o rumo, quando a gente perde a rota, qualquer caminho serve, qualquer caminho a gente vai seguir, nesse qualquer caminho o barco afunda. Quando a gente esquece o propósito da nossa existência, quando a gente esquece o porquê Cristo nos chamou, quando a gente esquece que a nossa esperança está no Deus vivo e a gente vai tomar outras formas de socorrer a nossa vida, outras formas de manter a nossa existência, quando a gente quer resolver com as nossas próprias mãos, mudando a rota, a direção que Deus já deu, aí a gente vai naufragar na nossa fé, a gente não vai ter condições de manter, porque quem dá o caminho é Ele, quem dá a direção é Ele. E quando eu mudo a rota, significa que eu estou indo para um caminho que eu acho melhor. E quando a gente segue um caminho que a gente acha melhor e não o caminho que Deus tem para a gente, aí é perigoso. Para onde você está indo? Qual é a rota que você está seguindo? É a rota direcionada por Deus ou é uma rota que você tem achado melhor? Nesse achado melhor, a gente pode parar num problema muito grande. Pode ser que, como o filme, o barquinho já está ali, na metade. Porque eu estou seguindo uma rota que eu acho melhor. Em terceiro fato, algo que pode acontecer, levar um barco a naufragar. Vimos aí primeiro a ausência de manutenção, segundo nós vimos a mudança de rota, e agora, me ajuda aí, Carol. Eu vou falar. E agora, terceiro fato são os fatores externos. Pode ser que o barco esteja em boa manutenção, pode ser que ele esteja seguindo a rota certinho, mas pode ser que em algum momento fatores externos venham trazer uma problemática. Na Bíblia, principalmente lá no Evangelho, a gente tem um fato de um fator externo trazendo um problema muito grande para os discípulos no barco com Jesus, que é a grande tempestade. Mas pode ser, como no caso do Titanic, um iceberg. Pode ser as pedras rochosas. Podem ser raios, pode ser vento muito forte. Os fatores externos, eles podem levar um barco a naufragar. Na nossa vida, existem fatores externos que também podem levar a nossa fé a naufragar. E Paulo, ele retrata de um fator externo muito importante na vida de Timóteo, que talvez possa ser um fator presente na nossa vida. Olha o que ele nos diz em versículo 12 ao 13. É isso aí? Vamos lá. Versículo 12 ao 13. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão entre os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha, Paulo está trazendo um fato externo que poderia levar Timóteo a naufragar a sua fé. Timóteo, ele era um pastor que tinha ali por volta, mais ou menos a história vai dizer que entre uns 30 anos por aí. Talvez os pastores de vocês seriam aí a idade de Timóteo. Mas Timóteo, ele apresentava algumas características que talvez não davam tanta autoridade a ele diante da congregação, que talvez eram homens muito mais velhos e experientes. Timóteo, possivelmente um pastor jovem, solteiro, com muita insegurança no ministério dele. Timóteo lidava ali com medo. A gente vai ver que Paulo, escrever 2 Timóteo, ele disse para Timóteo ali, para ele não ter um espírito de covardia. Não que Timóteo era covarde, mas ele ficava um pouco com medo diante dos desafios que apareciam. Ele ficava um pouco inseguro, isso é normal, quem não fica assim? Quando aparecem grandes desafios, quando aparecem grandes ministérios, grandes missões para a gente realizar, nós sentimos inseguros. A gente sente medo, a gente fica com aquele frio na barriga. E Timóteo, ele tinha ali um probleminha que talvez
os mais estudiosos vão dizer que pode ser que ele tenha uma gastrite ali, emocional, né? Uma ansiedadezinha ali, ele cortava o café, com certeza, brincando. Uma gastrite ali, algo por conta de toda a ansiedade com o ministério dele. E Paulo vai dizer para ele, olha, Timóteo, não deixe que ninguém despreze o seu ministério porque você é jovem. Não deixe que as vozes do lado de fora façam a sua fé naufragar. Não deixe que aquilo que você tem ouvido de uns ou outros faça seu barco ir para água abaixo. Permaneça firme. Pelo contrário, já que eles estão dizendo tudo isso de você, pelo contrário, seja exemplo. Mostra para eles como é que tem que ser. Quando eu falo de fatores externos, você pode pensar em muitas coisas como fator externo. Você pode pensar as dificuldades que você tem passado, a luta que você tem travado. Mas eu quero lembrar dos fatores externos, das palavras as quais a gente tem ouvido que fazem a nossa fé naufragar. A gente ouve coisas que doem dentro da gente, às vezes dentro da nossa casa, às vezes no nosso trabalho, no dia a dia, até de irmãos e pastores de igreja, a gente ouve coisas que machucam, porque o ser humano é humano, e a gente não acerta em tudo. E aí a gente vai entrar numa onda de pessoas que são muito feridas por tudo que dizem, e se não dizem também se ferem, e a fé vai por água abaixo. O barco já anda acho que já anda com a mão assim, num buraco para puxar. Falou mal de mim, eu puxo. Não falou comigo, eu puxo. O pastor chamou minha atenção, o barco afunda. O pastor não me deu boa noite, o barco afunda. Falou comigo, afunda. Não falou, afunda. Não sabe o que quer. Os fatores externos são fatores que podem levar a gente a afundar. E quando a gente dá apenas ouvido ao que está do lado de fora, quando a gente se apega a palavras que são ditas, a gente pode ter a nossa fé afundando. Na segunda-feira, no teatro que nós tivemos aqui, houve uma ministração onde os personagens que estavam aqui, lembra que eles falavam muito sobre aquilo que a gente tem ouvido. O próprio Jordan, que foi um menino que ministrou, um missionário que ministrou, ele relatou sobre palavras que ele cresceu, a juventude, a adolescência dele escutando. Palavras que poderiam fazer ele parar, mas ele não desistiu porque ele ouviu aquilo que Deus direcionava para ele. A gente se apega muito ao que o outro diz, a gente vive, parece que nós temos a facilidade, eu digo isso por mim, de querer viver muito para agradar o outro e para atender a expectativa do outro, quando na verdade a gente precisa agradar as expectativas de Deus. Enquanto a gente continuar querendo agradar o outro, a gente vai continuar sendo ferido e tendo o nosso barco afundando, porque a gente nunca vai conseguir, a famosa frase diz por aí que nem Jesus conseguiu agradar a todos, né? A gente se apega muito nisso, a querer ouvir o que o outro diz. E se o outro falou algo e a gente se acredita naquela palavra, tem um dizendo, 10 estão dizendo o contrário, mas aquele um disse é suficiente para eu acreditar, sendo que tem 10 que estão dizendo o contrário. É a facilidade que nós temos de permitir os fatores externos tomar conta daquilo que está dentro da gente e a gente não escuta o que está dentro. Quando a tempestade acontecia no barco com Jesus, e eu gosto muito desse texto, e eu tenho uma reflexão dentro dele que eu carrego muito comigo, é que naquele momento da tempestade, os discípulos, eles escutavam muito o externo. Eles ouviam os ventos, eles ouviam a tempestade, eles viam as ondas altas, tudo do lado de fora assustava. Eles só não conseguiam ouvir uma coisa, o ronco de Jesus lá dentro, que estava calmo e tranquilo, porque ele sabia quem ele era. Jesus, ele dorme na tempestade porque ele sabia quem ele era. Mas os discípulos se desesperam porque eles esquecem quem é o Jesus que estava no barco. Tem momento que a gente se desespera na vida da gente porque a gente não está escutando o Jesus que está dentro do barco, a gente está ouvindo tudo que está lá fora. Amém. A gente está ouvindo aquele que está dizendo que não vai dar certo, a gente está ouvindo aquele dizendo que a gente é perdedor, a gente está ouvindo aquele dizendo que a gente nasceu para dar errado, a gente está ouvindo aquele dizendo que nada vai dar certo na vida da gente, a gente está ouvindo tudo de ruim. Eu acompanhei um rapaz na Cristolândia uma vez e ele guardou palavras dentro do coração dele que travou a vida dele de tal maneira que a fé dele só afunda até hoje. E ele disse para mim assim, pastor, nada dá certo para mim. O pai dele faleceu, ele tinha 14 anos, e o pai dele entregou na mão dele a responsabilidade, dizendo, você, antes do pai falecer, você vai ser o homem da casa. Eu quero que você cuide da nossa casa, cuide dos seus irmãos e da sua mãe. Ele agarrou aquela responsabilidade para ele, um menino de 14 anos tentando cuidar da casa e da mãe, e é claro que ele não ia conseguir, porque ele era um menino de 14 anos, e pessoas falaram para ele, você não consegue nem cuidar da sua casa, você nunca vai ser um pai, nunca vai formar sua família. Ele casou, teve um problema no casamento, divorciou.
ele tentou criar a filha dele, afundou nas drogas, não conseguiu criar a filha. Ele chegou para mim e falou, realmente eles estão certos, eu não consegui ser um homem da casa, eu não consegui ser um homem da minha família, eu não consegui ser um pai. Acreditou no externo, naquilo que estava do lado de fora, nas ondas, no vento, mas não ouviu em nenhum momento aquilo que Deus diz a respeito de quem a gente é. A gente se apega a tudo que o externo diz, mas a gente não se apega àquilo que o interno, que a palavra que Deus diz sobre quem nós somos. As promessas que Deus garante para nós, as verdades de Deus para nós. E isso faz o nosso barco ir por água abaixo. E o último fato que eu quero trazer para a gente que faz o nosso barco naufragar é o abandono do próprio barco. Esse aí é um problema, talvez não seja literalmente abandonar o barco, de pular fora, mas em alguns momentos onde estão numa tempestade ou estão numa rota perigosa, pode ser que o piloto entre em desespero e largue o barco para onde ele quer ir. Ele abre mão de insistir, ele abre mão de tentar controlar o leme, ele deixa o barco ir para onde quer. Quando a gente abandona o barco, quando a gente realmente entrega os pontos, é aí que o barco vai afundar. Aí não tem para onde a gente correr. Última coisa que a gente pode pensar em fazer é abandonar o barco. Paulo diz para a gente o seguinte, versículo 14 e 15. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas seja diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Gostei do que diz aqui. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso. Paulo está dizendo aqui para Timóteo o seguinte, olha, não seja negligente. Não abandona, não larga, não deixa de cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque se você abandonar isso aí vai dar ruim. Insista, faça o contrário, medita, dedica-se, olha o que está dizendo ali, dedica plenamente nas tuas responsabilidades, para você testemunhar diante de todos o seu progresso. Aqueles que te desprezavam lá por ser jovem, continua para que eles acreditem. E se eles não acreditarem, existe um Deus que acredita. Às vezes nós vamos entrar nessa situação onde a gente quer largar, onde a gente quer abandonar responsabilidades, onde a gente quer abandonar... Uma problemática que a gente vê muito real hoje é crentes que pulam de igreja em igreja buscando áreas, lideranças, responsabilidade. E sai dizendo, lá naquela igreja não me deram espaço, ou lá não aceitaram o meu ministério, não deixaram eu crescer, não deixaram eu evoluir. Gente que o tempo todo está abandonando porque não se dedica plenamente ao que foi colocado nas mãos dela. Ela está lá mudando a rota, querendo fazer do jeito dela, ela não está seguindo a rota destinada por Deus para ela. A gente precisa ser crente que fica na direção, na rota, no lugar que Deus tem direcionado para a gente, vivendo, dedicando plenamente ao ministério que Ele tem colocado diante de nós. Cada um de vocês que estão aqui, que se entregaram a viver o ministério de Cristo, a vida com Cristo, Ele coloca algo diante da sua mão para que você possa cuidar e zelar. Mas às vezes a gente abandona facilmente, e esse abandono leva a gente a ir por água abaixo. Nós vimos aqui 4 fatos muito importantes que que eu estou linkando com os ensinos de Paulo. Eu ia falar que Paulo está falando, mas Paulo não está falando nada de naufrágio. Eu que estou aqui linkando. 4 fatos que levam um barco a naufragar, e você pode ter muitos outros fatos por aí. Se você pesquisar, ou se você se lembrar, você vai lembrar de outras coisas. Mas essas 4 é suficiente para a gente pensar hoje, nessa noite, o seguinte. Eu queria convidar o pessoal da música a se aproximar. Esses 4 fatos, eles são suficientes para fazer a gente pensar que se a gente não cuidar da manutenção da nossa fé, vai ser um problema para a gente naufragar. Se nós mudarmos a rota e não seguirmos a direção que Cristo tem proposto para nós, será um grande problema para a gente naufragar. Terceiro, se nós dermos ouvidos aos fatores externos e não escutarmos aquilo que Deus tem direcionado para nós, será um grande fator para a gente naufragar. E por último, se a gente abandonar o leme, se a gente não insistir, se a gente não persistir, será um grande motivo para a gente naufragar. Existe uma outra característica que eu não coloquei aqui, mas é a instabilidade. A instabilidade das ondas, do mar, ela pode levar um barco a naufragar. A instabilidade da nossa fé em não permanecer pode levar a gente a naufragar. Quando a gente não permanece, quando a gente larga o leme, quando a gente não persiste, pode levar a gente a naufragar.
E o convite que Cristo sempre fez para a gente é: persista, continue. Ele nunca convidou a gente dizendo que seria tudo fácil, seria tudo bonito. Cristo, ele é muito sincero naquilo que ele diz. Voltando lá atrás, nos falsos ensinos que a gente ouve, e eu acho que eu falei isso na última vez que eu preguei aqui, da placa na porta, pare de sofrer. O convite de Cristo nunca foi um convite para parar o sofrimento, mas foi para a gente caminhar e continuar mesmo em meio ao sofrimento. A navegação não é tão simples. Viver a nossa vida imaginando um barco em alto mar não é tão simples. Tem dia que as ondas estão altas demais, tem dia que o vento sopra forte demais, tem dia que as ondas pulam e jogam um cadinho de água dentro do barco e a gente tem que botar aquela água para fora, senão começa a encher. Mas o último versículo que eu quero falar com a gente e encerrar é quando Paulo diz para Timóteo, versículo 16. Vamos ler juntos aí? O versículo 16, vamos lá? Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Resumindo tudo que a gente falou, se você não guarda nada, guarda isso aqui. Cuida de você mesmo, e cuida da palavra, cuida do ensino, cuida daquilo que você tem alimentado dentro de você. Porque fazendo isso você vai salvar você e os que acompanham você. A grande inversão aqui que acontece, eu lendo tudo isso eu fiquei refletindo, é que a gente quer muito cuidar do outro para o barco do outro não naufragar. E a gente se dedica tanto a cuidar do barco do outro, a gente se dedica tanto a cuidar para a igreja de Cristo como um grande barco não naufragar. A gente se dedica tanto a cuidar de ministérios, de áreas, do nosso trabalho para ele não naufragar. A gente se dedica tanto em cuidar da nossa casa, para a nossa casa não naufragar, que a gente esquece de dedicar de cuidar do nosso barco para ele não naufragar. Como que pode um barco afundando querer que outro não afunde? Por isso Paulo traz o princípio para Timóteo. Timóteo, cuida primeiro de você, cuida daquilo que você tem alimentado, cuide da manutenção da sua fé, cuide de tirar qualquer coisa aí que tenha atrapalhado você. Cuide de dar ouvido àquilo que tem vindo do lado de fora. Porque fazendo isso você vai salvar você e quem caminha contigo. Porque teu barco vai continuar a estar firme e ali você vai poder até trazer outro que está afundando já. Não dá para a gente querer socorrer outro, o nosso barco estando ruim. Não dá. Primeiro a gente precisa olhar para dentro da gente. Eu queria que nessa noite a gente fizesse essa reflexão. Que a gente olhasse para dentro da gente e refletisse, como que tem estado a minha fé? Imagine hoje, você é esse barco em alto mar. Traga sua mente aí, faz o exercício que eu gosto muito de fazer com as crianças, que é o da imaginação. Perceba como está tudo ao redor de você, como estão as ondas ao redor de você. Hoje, está com tempestade, está sem tempestade. Tem muito trovão, tem muito raio. Tem muitas vozes falando, como está ao redor? Agora para de olhar para fora e olha para dentro, como está esse barco em meio a esse mar? Esse barco ele está protegido, ele está cuidado, ele tem direção, ele tem rota, ele sabe para onde está indo. Esse barco está com a manutenção em dia, ele está bem ancorado, ele está bem firmado. O autor dos Hebreus vai dizer para a gente que a gente tem uma âncora da nossa alma, um firmamento que sustenta a gente. E essa âncora ele chama de Jesus, a nossa esperança. Jesus é quem mantém o barco da gente firme. Não há esforços nossos, não há ações pessoais nossas que façam o nosso barco não naufragar. A única coisa que pode fazer a gente permanecer é Cristo estar presente dentro do barco com a gente. A gente coloca tudo dentro do barco, tudo mesmo, mas a gente não coloca Jesus dentro do barco. A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para Jesus dentro do barco. A gente dedica tudo, mas a gente não dedica Jesus dentro do barco. Se Ele não estiver presente, vai naufragar. Eu queria te convidar nesse momento, enquanto a gente canta, a orar e colocar sua vida diante de Deus. A colocar sua fé diante de Cristo e nesse momento refletir. Se você está sentindo que teu barco está afundando, que a sua fé está naufragando, existe um homem que está assim como Pedro, com a mão estendida, dizendo: olha, deixa eu te puxar.
Jesus está assim como Pedro, estendendo a mão para puxar o barco da gente e colocar a gente no rumo de novo. Hoje é uma noite de você sair daqui com o seu barco no rumo de novo. É noite de você sair daqui com a sua fé firme em quem Cristo é. É noite de você sair daqui com as palavras de Cristo vivas e acesas sobre o seu coração. É noite de você se lembrar onde a sua esperança precisa estar. Vamos colocar nossa vida diante de Cristo. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, És minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Eu queria te convidar nesse momento para a gente orar. E não quero pedir que você venha aqui à frente, nada desse tipo. Mas você onde está, se você quiser hoje nessa noite firmar um compromisso com Cristo, de que Ele acenda a sua fé nessa noite, de que Ele mantenha seu barco, traga seu barco para a rota novamente, de que Ele possa acalmar tudo que está ao redor para que você possa escutar e dar direção àquilo que Ele tem falado. Queria pedir que você coloque seu coração, sua vida diante dele nessa noite. Que você possa ter seus olhos espirituais abertos para que você não venha ter a sua fé naufragando, mas que seu barco continue firme. Sempre constante e abundante, sabendo que não é vão tudo que você tem passado, tudo que você tem realizado, tudo que você tem vivido. Esse barco ele vai chegar no destino final. Esses dias conversando com os amigos e a amiga falava sobre o Apocalipse, que ela tinha medo de ler o Apocalipse, mas um dia ela ouviu algo que tranquilizou o coração dela quando ela ouviu dizendo que lê Apocalipse, a notícia final é que tudo vai dar certo. Trazendo isso pra gente, pode estar tudo difícil, mas a gente tem uma certeza de uma coisa, o barco ele vai chegar no final, vai dar tudo certo. Agora, se a gente não cuidar, pode ser que ele não chegue. E pode ser que em algum momento ele naufrague e não dê tempo de retirar. E Mineu e Alexandre não tiveram tempo de resgatar o barco deles do naufrágio. E Mineu e Alexandre foram devolvidos às mãos de Satanás. Mas Paulo disse para Timóteo, você, Timóteo, tem a oportunidade de manter a sua fé viva. Você, Timóteo, tem a oportunidade de manter o seu barco no lugar. Você, Timóteo, tem a oportunidade de não naufragar. Talvez você possa se lembrar de várias pessoas que tiveram a sua fé naufragando nesse momento. E aí você fica aquele costume nosso de crente, né? Nossa, fulano de tal devia estar aqui para ouvir essa palavra. Nossa, aquela pessoa da minha família que naufragou na fé, que se esqueceu, que se distanciou do Senhor, ela tinha que estar aqui nessa noite. Não, você que está aqui hoje, você tinha que estar. Porque pode ser que a sua fé esteja naufragando, mas pode ser que ela não esteja e hoje Deus está te alertando a continuar no rumo para que ela não naufrague. Que a nossa fé esteja firmada em quem Cristo é. Nós não vamos temer como nós cantamos aqui. Pai,
Muito obrigado pela tua palavra lida e ministrada nessa noite. Muito obrigado porque o Senhor usou homens tão comuns e cheios de falhas, tal como nós. Muito obrigado porque o Senhor pôde falar através das palavras de Paulo ao Timóteo ao nosso coração e nos alertar para que a gente não venha naufragar na nossa fé. Muito obrigado porque o Senhor nos faz lembrar que existem portos seguros, que existem lugares aos quais nós podemos correr para que tudo possa seguir bem na nossa viagem contigo. Que o Senhor possa nessa noite fortalecer a fé da tua igreja reunida nesse lugar. Que o Senhor possa nessa noite, Deus, nos dar fome e sede pela tua palavra, para que a gente possa nos alimentar da tua palavra, para que a gente possa desenvolver nosso relacionamento devocional contigo, para que a manutenção da nossa vida espiritual possa ocorrer a cada dia, Deus. Eu quero pedir também nessa noite, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a manter o nosso barco na rota, na direção que o Senhor tem colocado diante de nós. Não permita que a gente pegue atalhos, não permita que a gente tome outras direções, mas permita somente que a gente continue firme e fixo naquilo que o Senhor tem direcionado para nós. Como o autor de Hebreus relata, que nossos olhos possam estar fixos e firmes, bem direcionados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Peço que o Senhor nessa noite possa tampar os nossos ouvidos de todos os ruídos do lado de fora. Que o Senhor possa cobrir os nossos olhos de todas as ações externas que tem feito a nossa fé vacilar. Mas que o Senhor faça nessa noite nós ouvirmos o que o Senhor tem dito, nós olharmos para aquilo que o Senhor tem nos mostrado e permanecermos firmes na nossa navegação contigo. E pedimos que o Senhor nos ajude a não abandonar a fé, custe o que custar. Deus, mantenha os nossos pés firmes em quem o Senhor é. Mantenha o nosso barco ancorado em quem o Senhor é. Não permita que a gente desanime, desista, entregue os pontos, mas que a cada dia, como o Senhor relata na tua palavra, nós venhamos ser renovados dia após dia e permanecendo naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja nessa noite, que nessa igreja exista aqui uma enorme quantidade de barcos que têm navegado firmes e confiantes em quem o Senhor é. E que nessa navegação, como cantávamos como era criança, que nós possamos navegar confiando e firme e seguro na viagem até Jerusalém. Que o Senhor seja o nosso piloto, que o Senhor seja aquele que leva o remo, que guia, que caminha a gente até o nosso encontro contigo. Nós colocamos nosso coração e a nossa vida diante de Ti e oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Deus nos abençoe. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé. Levante as suas mãos e cante isso. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Sei que no vale também estás. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também estás. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem da fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, que possamos permanecer firme nesse barco, rumo a Jerusalém celestial. E o nosso barco está subindo, amém?
que não percamos o foco no Senhor Jesus. Deus continue abençoando o pastor Estevão, palavra abençoada nos nossos corações. Irmãos, os avisos aqui a gente vai encerrar rapidamente. Sábado à noite tem culto dos jovens, amém? Então vem para cá, sábado à noite, está liberado todas as idades, está aqui adorando o nome do Senhor. Venha para o culto dos jovens adorar o nome do Senhor, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus, amém? É aniversário do José hoje, Silas? Traz ele aqui para nós orar para ele, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho uma boa notícia para dar. Vocês gostam de notícia boa? A nossa irmã Rosana está aí na área. Você pode levanta a mão aí, Rosana, em nome de Jesus. Irmãos, para quem não sabe, a Rosana fez o transplante de rins. E aleluia, só de falar meu coração já treme, se alegra no Senhor, irmãos, porque é uma vitória, né, irmã Rosana? Não é fácil a adaptação, e o médico liberou ela para frequentar a igreja, agora com pouca gente. Ainda nos domingos vocês não vão ver ela aqui não, mas domingo de manhã ela falou que já vai estar, né? É uma serva do Senhor. Um transplante de rins não é para qualquer um, custou adaptação, mas nossa oração é de gratidão também, tá, Rosana? Vem cá na frente para nós orarmos pela sua vida. Aí, irmãos, os irmãos aí atrás, por favor, tá? A irmã Rosana, às vezes as pessoas religiosas falam assim: a gente não vê milagre mais na igreja. Irmãos, quer ver milagre? Olha para a vida da Rosana. Às vezes as pessoas falam assim: porque a gente não está vendo milagre. Aqui o milagre, vem cá para você ver ela. Fez transplante de rins, a mão do Senhor direcionou, abençoou a vida dela. E esse culto aqui é de gratidão ao Senhor também pela vida dela. Você pode estender suas mãos para cá, nós vamos agradecer. Pai, nós louvamos o Senhor pela vida da irmã Rosana, Pai. Depois de tanto tempo estando na tua casa, longe da tua casa, hoje ela pode retornar. Deus, que privilégio, Senhor. Que privilégio, ó Deus, podemos cultuar ao Senhor, juntamente com a tua filha. Obrigado, Senhor. Porque o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós somos gratos ao Senhor por essa bênção, Pai, que o Senhor realizou, concretizou na vida da irmã Rosana. Seja assim para todo sempre. Aproveitando, oramos pela vida do José. Está completando mais um ano de vida na tua presença. Um ano, né? Pedimos ao Senhor a tua bênção, Pai. Que o Senhor seja com ele, guardando o futuro, derramando a tua bênção, enchendo do teu poder e da tua glória. Pai, nós abençoamos, ó Deus, a vida do José. Bendizemos ao Senhor, porque ele é fruto da promessa do Senhor. Nós assim rendemos graças ao teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Irmãos, domingo de manhã tem escola bíblica dominical. Vem para a escola bíblica dominical, servir ao Senhor, ouvir a palavra. E após o culto eu tenho uma reunião com os líderes de célula, amém? Os líderes de célula aí, por favor, tenham uma reunião após o culto com vocês, coisa rápida, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe e aplauda ao Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.